Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Irmãos, e o Senhor quer falar conosco hoje. Já tem falado pelas orações, os louvores, os dons do Espírito Santo. O Senhor quer falar conosco pela sua palavra. Vamos abrir em Mateus 16. O Senhor vai operando, ordenando anjos aqui, Senhor, a tocar em cada vida, Senhor. Vai concedendo bênção, vai concedendo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Mateus 16, os versículos 17 e 18. Nós meditamos nesses versículos há poucos dias atrás, e hoje o Senhor nos traz em um outro aspecto. Vamos ler os dois versículos juntos, todos juntos. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler todos juntos novamente, bem forte e bem claro. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Senhor, fala conosco, livra-nos de toda conclusão carnal e humana. Senhor amado, desejamos ardentemente o alimento não falsificado, como diz em 1 Pedro 2, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, os assuntos espirituais, as coisas concernentes a Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, a palavra de Deus, a redenção, o batismo do Espírito Santo, o arrebatamento, são coisas invisíveis, coisas abstratas, não são fáceis de se perceber. E este texto nos ensina, juntamente com outros da palavra de Deus, que pelos sentidos naturais é impossível perceber as riquezas espirituais pelo sentido natural. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. Colossenses 3:1 diz que é para pensar nas coisas de cima, mostrando que as coisas espirituais do reino de Deus são muito mais elevadas do que nós. Por isso que um dos temas do Velho Testamento é Deus Altíssimo, aquele que é muito mais elevado do que todo principado e potestade e toda ordenação humana. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o homem natural não compreende a verdade espiritual. 1 Coríntios 2 que diz isso, que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito Santo, não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Atos 17, 27 diz assim: para que buscasse ao Senhor, para que porventura se tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Esse texto bem mostra que os homens precisam ficar tateando em busca do Senhor, estando Ele tão próximo, tão presente, porque a sua glória enche toda a terra. Gênesis 28:16, Jacó concluiu dizendo assim: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele não sabia no seu sentido natural e humano, ele ainda não sabia do tema de que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. João 3, Jesus disse que quem não nascer de novo não pode sequer ver o reino dos céus. Em João 14, Jesus disse, do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas nós o conhecemos porque Ele habita conosco e Ele estará em nós. 1 Coríntios 2,9 diz assim: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam. Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas espirituais não se aprendem e não se absorvem pelo intelecto.
pode ser estudado, letrado, pode ter diploma universitário, que se pega a Bíblia para ler assim no sentido normal, não encontra nada, porque a palavra de Deus é um livro escrito em outra dimensão, em outra esfera. Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que o espada de 2 gumes. Salmo 12,7, as palavras de Deus são palavras puras, como prata refinada em fornos de barro, purificada 7 vezes. Salmo 119, a toda a perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento, ó Senhor, é amplíssimo. Diga glória a Jesus. Mas uma pessoa não pode compreender, Deus não pode compreender a fé, porque Deus elegeu o caminho da fé para encontrá-lo. Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga glória a Jesus. E a fé, irmãos, a fé não é sinônimo de razão de forma alguma. Em 1 Timóteo 6, Paulo disse para Timóteo evitar os clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Quer dizer, gente que quer ter conhecimento das coisas, de geologia, de astrologia, de física, de química, querendo negar a existência do Criador. É como disse Paulo, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Irmãos, as coisas espirituais só se conhecem por revelação de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo, Deus é eternamente misterioso. Isaías 45:15, verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel. A glória de Deus é encobrir as coisas, Provérbios 25:2. Romanos 11 diz assim, quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Irmãos, existem coisas que nós não conhecemos, nós somos muito ensoberbecidos em nossa inteligência. Por isso o livro de Provérbios 3 diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, dá de mão à tua própria sabedoria, quer dizer, não se fie em você mesmo apenas. Jó 42 diz assim, eu falei de coisas que eram muito elevadas para mim, por isso que eu me abomino no pó e na cinza. Diga glória a Jesus. Repita comigo, tem muita coisa que eu não sei. Irmãos, as riquezas espirituais, nós não sabemos o futuro, nós não sabemos os tempos de Deus, nós não sabemos o que nos reserva o dia de amanhã, nem o que nos reserva essa noite, nós não sabemos, nós precisamos de revelação de Deus. Diga glória a Jesus. O caminho de Deus é por revelação. O reino de Deus é cheio de mistérios. Mateus 13, capítulo inteiro sobre as parábolas dos mistérios do reino de Deus. Mateus 3,11, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifestado. Quais sejam as glórias da riqueza desse mistério em nós, que é Cristo em nós, esperança da glória. Diga glória a Jesus. O mistério que esteve oculto. Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Repita comigo, Deus é cheio de mistérios. Apocalipse 10:7 diz que nos dias da voz do anjo que há de proclamar os juízos de Deus, naqueles dias vai se cumprir o segredo de Deus que o Senhor anunciou pelos seus profetas. Irmãos, Deus é cheio de mistérios. Diga glória a Jesus. Quando Deus oculta alguma coisa, ninguém vai descobrir. É impossível perscrutar as riquezas de Deus. Diga glória a Jesus. O homem pode fazer foguete para ir na lua, mas nunca vai poder desvendar os mistérios de Deus, salvo se o próprio Deus revelá-los. Então repita comigo, o meio de se conhecer a Deus
é através da revelação. Mas existem muitas pessoas que têm vindo no culto há bastante tempo, mas ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Por quê? Porque essas pessoas ainda estão na esfera mental, cerebral, racional. Ouve, lê a Bíblia assim, tenta assim descobrir o sentido natural das palavras, tenta ver se a pregação tem alguma lógica, sim, mas não sai disso. Meu amado, porque não é só isso. Precisa haver um momento, por isso que nos cultos tem o louvor e tem a oração, que é o momento de você elevar o coração diante de Deus. É o momento de você se humilhar. Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o momento de você se humilhar e dizer assim: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, mostra-me a tua glória, como pediu Moisés, Êxodo 33,18, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Diga glória a Jesus, pedindo assim: Senhor, revela-te a mim, meu Deus, eu quero te conhecer. Irmãos, o caminho de Deus é o caminho da revelação. Jesus aqui para Pedro neste texto disse que edificar numa igreja com base numa rocha, e que rocha essa é a revelação, não da carne nem do sangue, mas do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o caminho de Deus é o caminho da revelação. Efésios 3,3, como me foi este mistério manifestado pela revelação. 1 Coríntios 2,10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Diga glória a Jesus. É melhor os irmãos pegarem depois a gravação desta palavra, para ouvir de novo, para que a palavra entre, para que todos os detalhes destes versículos citados entrem no teu coração e o Espírito Santo toque em você e ilumine os olhos do teu entendimento. Diga glória a Jesus. A gravação da pregação logicamente é gratuita. Diga glória a Jesus. Daniel 2,28, há um Deus nos céus, o qual revela segredos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O caminho de Deus é o caminho da revelação. Tem muitas pessoas aqui ainda que estão na esfera racional. Você precisa entrar na esfera espiritual. João 4,24, Deus é Espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, cérebro não atenta com realidade espiritual, é outra dimensão, é outra realidade. Tem muitas coisas neste salão que você não está enxergando. Faz assim, viu? Ai, pastor, credo. Anjos, meu filho, anjos, nada mais do que isso, viu? Diga glória a Jesus. Mas o teu cérebro não está enxergando tudo isso, e você se acha muito inteligente. Meu amado, a tua inteligência não te leva a Deus, a tua fé te leva. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Agradecido seja o Senhor. Louvado seja Deus. Para ser crente, tem que trilhar o caminho da revelação de Deus. Jesus falou em Mateus 11:25, preste atenção. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim é, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Assim te aprouve, quer dizer, Deus gosta do caminho da revelação. Ocultou dos sábios e entendidos. Não é porque alguém tem mais diplomas universitários que essa pessoa está mais apta a conhecer Deus. Pelo contrário, esta sapiência pode ser um obstáculo.
é necessário se humilhar. É aos pequeninos, quer dizer, pessoas que se humilham para entrar em um mundo novo, um caminho novo, que é o caminho da fé, o qual todos nós temos que desbravar e começar como iniciantes, como crianças. Irmãos, por isso que tem assim adultos que não querem se converter, porque tem que dar de mão à palmatória e começar do zero. Ele se acha assim muito bonzão, muito inteligente, mas para começar no caminho de Jesus, tem que começar engatinhando. Mas assim, viu? Tá, você pode ter inteligência para ler a Bíblia, mas não vai entender, porque não é a inteligência que te faz entender, é o Espírito Santo de Deus ministrando no teu espírito. Mas o teu espírito tem que nascer de novo, e ninguém nasce de novo adulto, nasce de novo criança. Diga glória a Jesus. Fala assim, tem que se humilhar. Glória a Jesus, irmãos. O caminho de Deus é o caminho da revelação. E outro, irmãos, os pequeninos, quer dizer, pessoas que se aquietam na presença de Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a carne. Diz em Abacuque, capítulo 2. Gênesis 6, Deus disse assim: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele é carne. Irmãos, Deus não contende com ninguém. O caminho da revelação tem que ser pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não entra em queda de braço com ninguém, não é por contenda. Tiago 3,18, o fruto da justiça semeia-se na paz. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é sensível. Efésios 4,28, não entristeçais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5 vai mais longe, não extingais o Espírito. Irmãos, para receber a revelação de Deus, a pessoa tem que querer muito e tem que se humilhar. Porque se o Espírito Santo de Deus vem até você, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Existem momentos que o Senhor se aproxima mais. Nestes momentos a pessoa tem que se humilhar muito, essa pessoa tem que estar quieta, quietude interior. Salmo 131, de certo que eu fiz calar e sossegar a minha alma. Porque, irmãos, qualquer reação da carne, se Deus falar uma coisa que você não gostar, e você já mostrar um espírito contrariado, o Senhor já se retira. Isso já entristece, já afasta a ação de Deus. Diga glória a Jesus. Porque o Senhor não vai contender, espírito não vai contender com a carne. Por isso que tem que se humilhar na presença do Senhor. É como Maria, irmã de Lázaro, que se assentava aos pés de Jesus para ouvi-lo. Irmãos, quem ouve de mau grado, diz lá em Mateus 13, porque este povo ouviu de mau grado, ouviu com os ouvidos, mas não compreendeu com o coração, para que não se convertam e eu não os cure, disse Jesus. Mas uma pessoa que quer buscar coisas espirituais de má vontade, jamais vai alcançar coisa alguma. Diga glória a Jesus. Veio no culto meio empurrado. Às vezes tem gente que, eu olho daqui, gente meio bicuda. É porque o colega de serviço meio forçou a barra para ele vir. Então venho, não adianta, meu filho. Deixa ele ir embora, deixa a vida passar por cima dele. Mas em misericórdia, a hora que precisar ele vem. Mas assim, viu? Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Dê uma salva de palmas a Jesus. O caminho de Deus tem que ser por revelação. As coisas de Deus são muito sutis. Em 1 Reis 19 diz que Deus falou com Elias numa voz mansa e delicada. É assim que Deus faz os caminhos de Deus. A pessoa está buscando o batismo no Espírito Santo, mas medo espanta a ação de Deus. Os discípulos no barco no meio da tempestade tiveram medo e Jesus repreendeu severamente. Geração incrédula e perversa.
Mas às vezes a pessoa está buscando o batismo no Espírito Santo. A hora que Deus começa a operar, a pessoa tem medo assim. Ai, e se eu fizer muito escândalo? E se eu berrar? E se der uns pulos? Ai, o que eu faço? O que eu faço? Pronto, não vai receber mais nada. Pode levantar, pode acabar a reunião de oração, pode ir para casa, que acabou tudo. Faz assim, misericórdia, acabou tudo. O que passar daí vai ser enfado e aflição de espírito. Faz assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o caminho de Deus é caminho de revelação. E nós temos que nos mostrar solícitos, afáveis, para ouvir a voz de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e se não for pelo caminho da revelação, nada acontece. Um ministério, alguém usado por Deus para fazer alguma coisa em nome de Deus. Um ministério para ser autêntico, para transmitir vida, para transmitir algo da parte do Senhor, tem que ser autêntico. E ele tem que se originar do próprio Deus. Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é aprender em seminário, e não é aprender em faculdade de teologia. Irmãos, não se faz ministério desse jeito, nunca. Isso a pessoa pode enriquecer a alma. E, lógico, tem o seu valor, porque Provérbios 19:2 diz assim: ficar a alma sem conhecimento não é bom. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4, persiste em ler, meditar e ensinar até que eu vá. É necessário, nós temos conhecimento, tem que ler mesmo a palavra de Deus, mas não é só ler. Irmãos, a forma certa de ler a palavra de Deus é, de preferência de joelhos, de preferência sozinho, lê um versículo e ora, Senhor, lê outro e ora, Senhor, aplica isso em mim, fala comigo, e vai lendo em oração, porque assim o Espírito Santo de Deus trabalha usando a letra e ela se torna espírito e vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ministério para ser autêntico tem que vir do próprio Deus. É isso que Jesus quis dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre revelações que venham de Deus e não que venham da carne ou do sangue. João 6,45, Jesus disse, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Serão todos ensinados por Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, verdadeiramente crente é aquele que recebeu uma revelação de Deus. Diga glória a Jesus. Tem muita heresia neste mundo. Tem gente que convida para reuniões de espiritismo, de budismo, de seitas as mais malucas, cada uma que aparece todos os dias, influências outras, gente que quer minar, etc e tal. Por que tem pessoas que se deixam levar por isso e se desviam e embarcam em outra? E por que tem pessoas que ficam firmes e que não largam de Jesus por coisa nenhuma? Porque essas que ficaram firmes foram edificadas em rocha. E essa rocha é revelação do próprio Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Tem que ter revelação do próprio Deus. Por isso, meu amado, aqui na igreja, nos momentos de oração, de louvor, ou na tua casa, você tem que orar e você tem que entrar profundamente na presença do Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou aberto. O Senhor falou hoje pelos dons do Espírito Santo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Apocalipse 3:20. Diga glória a Jesus. Abrir a porta quer dizer: Senhor, eu quero, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, revela-te a mim. Até que vai acontecer momentos específicos em que o Senhor começa e daí você entra num caminho de revelação, e essa revelação é de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3. Diga glória a Jesus. Quer dizer, são revelações constantes e progressivas, assim como a revelação bíblica é progressiva, começa no Gênesis e culmina no Apocalipse. Assim é a revelação do Senhor em nossas vidas. Gálatas 1:11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Diga glória a Deus.
Irmãos, pregar não é ter um certo conhecimento bíblico, escolher um assunto interessante, formar um discurso lógico, concatenado e falar. Irmãos, isso não produz nada. Pregar é ouvir de Deus e transmitir. Diga glória a Jesus. Fala assim, você precisa ouvir de Deus. Gálatas 1,15. Quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. João 8:26, o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. João 8:27, falo como o Pai me ensinou. João 7:16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Repita comigo, todo crente precisa ouvir do próprio Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o caminho de Deus é caminho de revelação, não é caminho da mente. Irmãos, quando uma pessoa está na igreja apenas por uma convicção mental, porque acha os louvores bonitos, porque acha a pregação interessante, quando vem a luta ela se afasta. É a semente que foi semeada entre os espinhos crescem, sufocam aquilo. Ou é a semente entre pedregais que não tem profundidade, e daí quando vem o sol ela se seca. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando uma pessoa recebe revelação de Deus, ela vence o mundo. Pode vir o mundo inteiro tentar demovê-la da fé, mas sabe qual é a resposta que ela diz? Eu sei em quem tenho crido, e sei que estou bem certo, que é poderoso para guardar no meu depósito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão João Batista, ele foi criado nos desertos. Lucas 3, fala lá, o Tibério César que fez um decreto, e era lá o Herodes, o tetrarca, e o Anás, o Caifás, os sumos sacerdotes. Mas, os versículos seguintes assim, veio a palavra de Deus a João no deserto. Não foi nem para o imperador, nem para os governadores, nem para os sumos sacerdotes. Foi para o João no deserto. Veio a palavra de Deus, quer dizer, a palavra revelada do Senhor. E o próprio João Batista disse o seguinte, João 1,32, diga glória a Jesus. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu em forma corpórea como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ele mesmo me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João teve tanto revelação do próprio Deus, de quem seria o Messias, quando ele teve a visão do próprio Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus no Rio Jordão, como diz em Mateus 3,16. Diga glória a Jesus. A promessa de Jesus para nós é a seguinte, João 1,51, na verdade vos digo que desde agora vereis os céus abertos, e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Repita comigo, os céus estão abertos. Significa o caminho da revelação de Deus está aberto. Hebreus capítulo 10, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, quer dizer, pela sua carne. Quando Jesus morreu, Mateus 27 diz que o véu do templo se rasgou, quer dizer, o caminho da revelação do próprio Deus está aberto. Mas pastor, por que eu não enxergo? O céu está aberto, mas o teu olho está fechado, meu filho. Fala assim, viu? Não adianta ser o sol do meio-dia se você está de olho fechado. Diga glória a Deus. Fala assim, abra os teus olhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer mostrar a sua glória, o Senhor quer nos revelar grandes coisas. O Senhor fala à igreja através das revelações.
1 Coríntios 14:30 diz que quando Deus fala pelos profetas, Ele fala por meio da revelação. 1 Coríntios 14:6, Paulo disse assim: quando eu for ter convosco, que adianta se eu não vos falar alguma coisa pela doutrina, ou pela palavra, ou pela revelação, ou por língua, ou por profecia? Diga glória a Jesus, pelas revelações. Irmãos, o Senhor quer descortinar a nós a sua vontade, o Senhor quer que nós entremos neste caminho, o Senhor quer que nós sejamos espirituais. Diga glória a Jesus. Irmãos, Salmo 8, versículo 9 diz assim: Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O nome de Deus está em toda a terra. Como se fosse o pintor de um quadro que coloca o seu autógrafo, Deus colocou o seu autógrafo em toda a terra. É mesmo, pastor? Aonde que eu não estou vendo nada? Pois é, meu filho, você não enxerga. Fala assim, você não enxerga. Não adianta a glória de Deus estar aí se você não enxerga. Isaías 6:3, vozes dos serafins: toda a terra está cheia da tua. Repita comigo: a glória de Deus está na terra. Aonde, pastor? Eu não estou vendo. Pois é, meu filho, o problema não está na terra, nem na glória de Deus, está nos teus olhos. Os teus olhos estão fechados. Por isso que a promessa em Isaías 11 é: toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Não vai se encher da glória de Deus, porque a glória de Deus já está aqui. Diga glória a Jesus. Pastor, como que a glória de Deus está na terra? Ela está escondida. Diga glória a Jesus. Jesus contou a parábola em Mateus 13 do homem que veio aqui e enterrou um tesouro e foi embora. Esse é Jesus. Diga glória a Deus. O tesouro está enterrado, você precisa descobrir. E este descobrir significa o caminho da revelação. Efésios 1:17, muito importante: para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e espírito de revelação. Repita comigo: Senhor, eu peço, em nome de Jesus, espírito de revelação da parte do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. A revelação de Deus na vida do crente não se limita à conversão. A revelação de Deus na vida do crente é em toda a vida. Todo o processo de Deus em nós é por meio de revelação. O Senhor vai revelando aos poucos, vai descortinando paulatinamente a sua vontade aos nossos olhos. Repita comigo: o crente vive pela vontade de Deus, e esta vontade é revelada a nós pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, não é pelos meios carnais. Por isso que a igreja de Jesus tem que ser igreja espiritual. Diga glória a Jesus. Tem muita gente que fica um tempão aqui na igreja ainda assim, examinando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver, sei. Só que fica examinando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Faz misericórdia. Enquanto você está examinando, Deus não está operando em você. Deus vai operar em você a hora que você estiver buscando. Ao invés de dizer assim: não sei se é isso, vamos ver se é isso mesmo. Não. Senhor, eu quero isto na minha vida, em nome de Jesus. Eu preciso, revela-te a mim. Abre o meu entendimento, abre os meus olhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, era o que os cegos faziam. Por que na Bíblia está escrito a cura dos cegos? Porque Jesus passava e eles iam berrando pelo meio do caminho: Senhor, 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 eu quero ver. Fala assim: eu quero ver. Eu quero ver a glória de Deus. Irmãos, a revelação de Deus na vida do crente não se limita à conversão. Atos 20, 23. Como o Senhor me revela de cidade em cidade o que me espera em perseguições e aflições. Mas em nada tenho a vida por preciosa. Diz o versículo seguinte. Só que o anterior diz: como o Senhor de cidade em cidade me revela. Repita comigo: para o crente espiritual, Deus revela
o seu propósito. Deus disse em Gênesis 18: não farei eu saber a Abraão o que eu faço, visto que ele há de ser uma grande nação, e eu sei que ele há de ensinar os seus filhos depois dele para que andem nos meus estatutos? Mas então Deus se revela. Salmo 25:14: o segredo do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecida a sua aliança. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, quando o crente entra neste caminho espiritual, e para tudo, toda decisão ele busca a vontade de Deus. Senhor, me mostra, Senhor, mostra-me o teu querer. E o Senhor mostra, irmãos, tudo quanto fizer prosperará. Daí se cumpre o que diz o Salmo 1. Diga glória a Jesus. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, aquela que vive da palavra que sai da boca do Senhor. Gálatas 2:2: eu subi a Jerusalém por uma revelação. O apóstolo Paulo era dirigido pela revelação do Espírito Santo. Atos 13:2: servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, disse-lhes o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja que nasceu após a ressurreição e a ascensão de Jesus também se dirigia por revelação. Atos 8: Filipe evangelizando em Samaria, mas lhe disse o Espírito Santo: vá para a estrada de Gaza, para o deserto, que ela está vazia. Vai lá. E ele foi, indo lá, passou um carro com o tesoureiro da rainha da Etiópia, e o Espírito Santo disse: junta-te a este carro. Diga glória a Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios 12:1: passarei às visões e revelações do Senhor. Repita comigo: para o crente que anda com Deus, Deus tem prazer em se revelar. Senhor amado, mostra-nos, meu Deus, a tua glória. Mostra-nos a tua vontade, Senhor. Opera, meu Deus, em nossas vidas. Opera, Senhor, em cada um, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, nós nos humilhamos diante do Senhor. Deus maravilhoso e santo, nós não queremos o que é da carne e do sangue, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. Senhor amado, em nome de Jesus, como diz o Salmo 37, olharam para Ele, foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Lavahade canta, ripa, Senhor, revela-te, Senhor, revela-te, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos mais de Ti, Senhor. Revela-te, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide, a vitória é pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. Lava sua de conta, lava sua de conta de Deus. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração dedicado a Ti, para render-te louvor. Purifica-me, limpa-me,
Senhor. Livra-me do que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o fluir do teu amor. Aleluia. Glória a Jesus. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a cada um. Quem está na 7ª